Há muitos fotógrafos que acham que utilizar a inteligência artificial é errado e que isso até é desvalorizar o nosso trabalho de fotografia. Não é fotógrafo de verdade se usa inteligência artificial. É enganar as pessoas. Desculpa-te dizer uma coisa, mas passar 2 dias a editar um casamento e achares que estás a ser produtivo, isso sim é enganar-te a ti mesmo. E a realidade é que quem não aprender a utilizar a inteligência artificial agora vai acabar por mais cedo ou mais tarde ser engolido por aqueles fotógrafos que usam. E eu não estou a dizer que isso vai acontecer no futuro, estou a dizer que isso é a realidade atual. Eu quero-te mostrar 7 ferramentas que estão a mudar o meu jogo e quem vive de fotografia. E não é só o que essas ferramentas fazem, mas sim como usar, quando usar e o que é que isso muda na prática no teu dia-a-dia. Quando começou a surgir a inteligência artificial, eu era aquele tipo de fotógrafo que achava que fazer tudo de forma manual era arte. E olha que eu ensino edição profissional para outros fotógrafos. Ou seja, eu tinha todos os motivos do mundo para acreditar que a IA, a inteligência artificial, nunca ia chegar ou ia demorar muito tempo a chegar naquele nível que eu entrego numa edição feita manualmente. Essa luta não faz sentido nenhum. Não tem como nós ganharmos esse jogo. A inteligência artificial, ela já está a quilómetros à frente da maioria dos seres humanos. E então o que é que eu decidi? Trazê-la para o meu fluxo de trabalho, para o meu dia-a-dia, colocar a inteligência a trabalhar para mim, em vez de ficar a reclamar das novas ferramentas, de quem usa a inteligência artificial. E obviamente que isso acelerou muito os meus processos na fotografia. Hoje um casamento de 7, 8 mil fotos que eu passava dias para editar, hoje eu consigo resolver uma edição como essa em 1 hora, um pouco mais do que isso, porque a maior parte dessa edição é feita por inteligência artificial. E tu sabes bem que hoje em dia na fotografia, principalmente na fotografia profissional, não chega nós fazermos cliques bonitos, ter boas fotografias. É preciso sim, e cada vez é mais importante, nós entregarmos os nossos trabalhos num prazo rápido, tá? Para quê? Para conseguir vender mais, para conseguir ter mais consistência e ainda assim ter uma vida longe do Lightroom, longe do nosso computador, ou seja, ter uma vida além da fotografia. E o que é que eu penso hoje? Eu penso que a IA não veio para substituir o nosso talento. Ela veio retirar aquele peso que todos nós fotógrafos tínhamos nas costas de fazer um monte de tarefas repetitivas e hoje nós podemos fazer o quê? Focar naquilo que nós sabemos fazer e que ninguém pode fazer por nós, pelo menos por enquanto, não é? O nosso olhar, que é único, a nossa sensibilidade, a direção, a comunicação que nós temos com as pessoas, o resto que der para automatizar, automatiza. Eu quero te mostrar 7 ferramentas que estão a mudar o meu jogo e quem vive de fotografia. Então a primeira dessas ferramentas é o Imagen AI. Não sei se tu conheces, mas o Imagen é um assistente de edição e é incrível, porque ele não para de evoluir. Ele começou com umas ferramentas, depois foi anexando outras ferramentas que são muito úteis e basicamente hoje ele tem 2 funções principais. A primeira é ajudar na seleção das tuas melhores fotos. Ele utiliza a inteligência artificial para, no meio de todas as tuas fotografias, analisar quais são as fotos que têm o melhor foco, qual é a foto que tem uma melhor expressão, quais são as fotos que têm os olhos abertos e os olhos fechados, as composições e, basicamente, ele usa a inteligência artificial para separar o que presta daquilo que é fotos repetidas ou então fotos que estão fora do foco. Então, se tu és um fotógrafo que chega em casa com milhares de fotografias, essa ferramenta vai te economizar muito tempo, tá? Horas de trabalho. Uma coisa importante, a ferramenta é muito boa, mas ainda assim eu gosto sempre de conferir a seleção que ela fez para ver se não retirou alguma fotografia que era importante estar na seleção. Só que ainda assim é muito mais rápido eu só fazer uma conferência rápida do que fazer uma seleção manual do absoluto zero. E além disso, essa ferramenta também faz uma edição de forma automática com IA. Tu envias um conjunto de fotos já editadas com o teu estilo e a inteligência artificial do Imagen, ela aprende esse estilo de edição, cria um perfil e depois tu podes usar esse perfil para editar
outros trabalhos, tá? É tipo como tu teres um estagiário que edita fotografias por ti, só que a diferença é que esse estagiário não bebe café, não lhe dói a cabeça e pode trabalhar 24 sobre 24 horas, tá? É uma concorrência desleal. E o melhor é o quê? Imagina que a inteligência artificial fez a edição, mas ela não ficou exatamente como tu querias. Tu podes ir lá no Lightroom, fazer os ajustes que tu quiseres, as correções que tu quiseres e tu sobes novamente o catálogo do Lightroom para a inteligência artificial aprender com cada alteração que tu fizestes e ela vai melhorar cada vez mais e alinhar-se cada vez mais com o estilo de edição que tu gostas. E eu vou-te dar a minha opinião sincera. Essa ferramenta não te vai entregar um trabalho 100% pronto, mas é muito melhor tu pegares um trabalho que já está ali 70% pronto e fazer alguns ajustes do que ter que fazer o trabalho do zero manualmente, que vai demorar muito mais tempo. E obviamente, quanto mais tu usares a ferramenta, melhor ela fica. Porquê? Porque ela vai aprendendo com os ajustes que tu vais fazendo nela. Inclusive, se tu não conheces o Imagen, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que te vai dar 1500 fotografias para tu editares de graça. A segunda ferramenta que eu te queria falar é impressionante, tá? É o Evoto AI. Ela é uma das ferramentas que mais me chocaram ultimamente, porque é uma ferramenta que tem uma qualidade e uma simplicidade nos ajustes impressionante. É absurdo mesmo. Quando tu testares, tu vais ficar como eu. Ela é uma ferramenta mais focada em retoques. Retoque de pele, ajustes de luz, correção de cor, ajustes de fundo, às vezes limpeza de fundo, ela é muito boa para isso. E como eu te disse, ela entrega um resultado muito bom mesmo, como se tivesse sido feito no Photoshop ao mínimo detalhe. Só que com a diferença de ser feito em segundos. Então, se tu trabalhas principalmente com retratos, com fotografia de newborn, com fotografias que precisem de bastantes retoques de pele e tudo mais, isto vai ser uma mão na roda para ti. É uma maluquice porque o que eu demorava um tempão no Photoshop a fazer, hoje eu arrasto um slide ou com um único clique eu consigo fazer a mesma coisa. A dica aqui que eu te posso dar é: tem cuidado para não exagerar. Eu pelo menos acredito nisso. Um bom retoque é aquele retoque que parece que não foi feito. Então, cuidado. E se eu te puder dar mais uma dica, evita mostrar os originais aos clientes que foram fotografados, ou seja, aquelas pessoas que vão aparecer nas fotos. Eu até vou colocar aqui um antes e depois. Olha a diferença dessas duas fotografias. Então pode até ser um pouco cruel para quem vê esse resultado e essa diferença. A terceira ferramenta é a inteligência artificial do Photoshop. Sim, o Photoshop está atento também às novas tendências de inteligência artificial e não ficou para trás. Então tu podes usar IA, desde ferramentas para preencher o fundo com um céu azul lindíssimo, para remover distrações, para remover fios de fotografias, para tirar pessoas que estão a mais na foto ou até para complementar um enquadramento que estava um pouco apertado. É muito útil, é muito simples de usar e os resultados são muito bons, tá? Ainda para mais, com uma novidade que é algo novo agora no Photoshop, que saiu há pouco tempo, poder usar o Nano Banana. Não sei se tu conheces, mas o Nano Banana foi incorporado também no Photoshop e os resultados são ainda melhores do que já eram. E uma coisa que nem está nesta lista, mas o próprio Lightroom tem também ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo os presets inteligentes, como este preset que eu uso muito no meu fluxo de trabalho, que eu criei. Ele escurece o fundo e clareia o assunto principal de forma automática, utilizando a inteligência artificial do próprio Lightroom. O detalhe é, não abuses, tá? Lembra-te sempre de usar com moderação para que isso não fique artificial. E se tu quiseres ter acesso a esse preset de forma gratuita, para tu usares aí no teu fluxo de trabalho, eu vou deixar o link na descrição. Clica lá, faz o download e eu espero que tenhas um bom proveito. E olha, até agora eu só falei de ferramentas de edição. A partir de agora eu vou falar de outras ferramentas, mas que não são menos importantes do que estas que eu mostrei. Quarta ferramenta é o Canva com inteligência artificial. E o Canva, é uma brincadeira o que eles conseguem fazer. O Canva foi uma ferramenta que eu relutei muito até começar a utilizar. Porquê? Porque na minha cabeça, como eu tenho muita experiência de Photoshop, não valia a pena eu fazer os designs, fazer as montagens que eu precisava em outro lugar. Só que é muito mais rápido do que fazer no Photoshop. Eu tive que dar o braço a torcer
e hoje eu uso sim e muito o Canva. Porque é muito fácil de criar designs de uma forma muito intuitiva, tá? É tudo muito prático. E na parte de uso de inteligência artificial, tu podes dar, por exemplo, um comando como cria um post para divulgar uma sessão de casal com tons mais quentes. Tu geras um post destes e ele monta um layout, uma imagem, um texto. Fica perfeito? Muitas vezes não, precisa de ajustes, mas isto é ideal para quem quer fazer publicações, para quem quer postar sem perder muito tempo com o design. Além disso, uma coisa que ele é muito bom também é para criar uma identidade visual, por exemplo, para criar propostas de orçamentos, posts de marketing para usar no Instagram, enfim. Se tu não usas, a minha dica é experimenta. A quinta ferramenta é muito conhecida, o Notion, tá? Talvez tu já conheças, o Notion é outra aula de como ter muita praticidade em uma aplicação. O Notion é uma das minhas ferramentas preferidas no dia a dia e ela é muito versátil. Eu uso o Notion para muitas coisas. Uso até no acompanhamento com os meus mentorados. Lá é o lugar onde basicamente eu organizo tudo, tá? Onde eu organizo ideias de conteúdo, onde eu coloco o meu planejamento de uma sessão fotográfica, onde eu tenho fluxos dos meus clientes, onde eu tenho os meus processos internos da empresa. E ele tem uma inteligência artificial que é integrada dentro do Notion que ajuda a organizar tudo isso de uma forma muito mais fácil. Ele ajuda-me a escrever, ele ajuda-me a categorizar as informações, ele cria tabelas, cria anotações, tudo isso de uma forma muito simples, tá? Então funciona como uma espécie de cérebro extra para fotógrafos que, se tu és aquele tipo de fotógrafo, eu anotei em algum lugar, eu guardei em algum lugar, mas nunca encontro, não sei onde, vale muito tu testares o Notion, tá? No início parece um pouco confuso, mas tu vais ver que depois não vives mais sem ele. A sexta ferramenta é óbvia, mas eu não podia fazer uma lista de IA sem ter na lista o ChatGPT. E eu sei que provavelmente já deves utilizar o ChatGPT hoje e eu também uso muito, ele é quase o meu segundo cérebro. Preciso de responder a um cliente que me pediu desconto e eu não quero ser muito desagradável. O ChatGPT ajuda a escrever uma resposta com firmeza, mas também com empatia. Eu quero criar um roteiro para um Reels do meu perfil de Instagram. E ele pega em várias ideias em poucos segundos que funcionam. Só que há tantos tutoriais aqui no YouTube que eu não vou ficar aqui a falar sobre o ChatGPT, a única coisa que eu te vou dizer é o essencial. Usa. A sétima ferramenta é uma ferramenta que faz transcrição. Esta ferramenta é muito boa para fotógrafos que fazem reuniões com clientes, como eu faço muitas, tá? Eu vendo casamentos, é o tipo de trabalho que eu mais faço, então na maioria das vezes eu vendo com reunião. Ela grava e transcreve automaticamente as reuniões e depois entrega resumos com os pontos principais dessa reunião. É muito bom porque dessa forma eu não me esqueço de vários detalhes do briefing que eu tinha que fazer daquele casal, de referências que aquele cliente comentou comigo na reunião. Quando eu faço casamentos, muitas vezes eu fecho o trabalho e eu só volto a conversar com aquele cliente passado alguns meses, às vezes até passado um ano. E aí, só de olhar o resumo daquilo que foi falado na reunião inicial com aquele cliente, eu já tenho ali na cara todos os pontos importantes. Ou seja, eu tenho muito mais segurança, eu tenho menos stress e mesmo para o cliente evita aquela coisa de ficar a perguntar coisas que já foram respondidas anteriormente. Então, se tu usares pelo menos metade das ferramentas que eu te mostrei aqui, tu já vais sentir uma diferença gigante no tempo que tu ficas em frente ao computador, no cansaço que tu vais passar a não ter e, obviamente, no lucro na fotografia. Isso tudo que eu te falei não é sobre tu virares um robô, é sobre tu parares de trabalhar como se fosses um robô. Percebeste a diferença? Então, deixa um comentário aqui abaixo de quais dessas IAs tu já utilizas e quais tu vais, pelo menos, testar, tá? E se tu gostaste desse vídeo e tu vives ou queres viver de fotografia, eu acho que tu também vais gostar de um vídeo que eu vou deixar aqui, ou desse lado aqui, onde eu falo sobre 3 tipos de luz para tu usares em sessões fotográficas dentro de casa. Esse é um vídeo bem prático e eu tenho a certeza que te vai ajudar. Então não te esqueças, deixa um like aqui, subscreve o canal, sabes que isso nos ajuda. Um grande abraço, vemo-nos no próximo vídeo.